Olá, meu nome é Gisele Cordeiro, eu sou psicóloga e coach de desenvolvimento pessoal, me especializando em inteligência emocional. Nós viemos aqui hoje na nossa fanpage, na presença dos sentidos, para falar um pouquinho sobre sentimentos e emoções, para entender como funciona o nosso sistema afetivo, que são as emoções e os sentimentos. São a mesma coisa? Nós vamos descobrir agora como é que funciona o nosso sistema emocional. As emoções primárias, como raiva, medo, tristeza, alegria, ira, estão muito relacionadas ao nosso sistema de preservação. As emoções, elas são circuitos neurológicos provocados por algum estímulo, seja ele externo, ou também interno, mas elas não têm controle, elas nos tiram da nossa homeostase, que é o nosso equilíbrio constantemente, justamente por não ter controle. Tá? O medo, por exemplo, se eu estou aqui caminhando nesse bosque e de repente eu encontro uma cobra, eu não vou parar para pensar se eu devo ou não agir ou ter algum comportamento diante disso. É algo que me provoca perigo. Naturalmente o meu organismo vai começar a ter algumas reações, tá? Eu vou começar a liberar cortisol muito intensamente, as minhas pupilas vão ficar dilatadas, o meu cérebro vai ficar super estimulado, todas as minhas percepções, vão ser aguçadas e ficar super estimuladas num estado de apreensão. O que é essa apreensão? Estado de alerta, provocada por uma emoção chamada medo, e eu vou ter uma reação. Mas em nenhum momento eu vou ficar parando para poder perceber essa emoção, não dá tempo, é algo natural, é uma reação natural do nosso organismo, provocado por conexões neurológicas do nosso cérebro. As emoções primárias muitas vezes são interpretadas como negativas, Então eu sentir raiva, sentir medo, sentir tristeza, nós julgamos isso como algo ruim, mas precisamos entender que as emoções têm a função de nos proteger, elas são saudáveis. Se eu não tivesse, por exemplo, essa reação de medo diante de um perigo externo, eu estaria colocando minha vida em risco, não é? Se eu não tivesse medo de ser atropelada, se eu não tivesse medo de altura, eu não buscaria recursos para me proteger. Então, as emoções primárias, elas são naturais do ser humano, importantíssima para a nossa preservação. Dessa forma, nós podemos dizer que as emoções elas são automáticas, então é difícil o controle, elas são essenciais para garantir a nossa sobrevivência e estão diretamente relacionadas a estímulos, seja estímulos externos ou estímulos internos. Então o que eu vejo muita gente por aí falando assim, olha, aprenda a controlar as suas emoções. Gente, emoção a gente não controla, ela acontece, ela é natural. O que nós podemos controlar são os estímulos, ou não é nem controlar, é perceber. À medida que eu percebo, esses estímulos podem ser amenizados. O que é que está estimulando as minhas emoções? São conteúdos internos ou são realmente conteúdos externos, como situações que eu vivencio de insegurança, situações que me colocam em medo, situações externas de agressividade, de codependência, de sofrimento, que me provoca essa emoção? Ou ou ela está sendo estimulada por estímulos internos, pensamentos, crenças, sensações. As emoções, elas são inconscientes e é por isso que não tem como a gente perceber no momento, Como é algo reativo, eu não percebo. Toda emoção, ela vai provocar uma reação. Se eu tenho uma ação externa que me provoca tristeza, aquela tristeza ou aquela raiva que faz com que eu chore, por exemplo, é uma reação natural daquela emoção. Quando eu paro para poder perceber essa emoção, eu já entro num outro estado, que é o estado consciente dos sentimentos. Por quê? Porque depois que aconteceu o fato, a situação, eu vou criar percepções mentais, percepções do acontecido, daquilo que ocorreu. Os sentimentos são sempre percepções conscientes. É muito mais fácil perceber os sentimentos do que as nossas emoções.
né? Mas não é impossível nós percebermos os estímulos que estão ligados às nossas emoções. Emoções que muitas vezes estão sendo estimuladas por fantasias mentais, por exemplo. Por quê? O nosso cérebro, ele não diferencia o passado, o presente e o futuro. O nosso cérebro, ele digere as informações de forma atemporal. Quer um exemplo disso? Se eu falar para vocês, por exemplo, lembrarem de uma memória relacionada ao limão. Vamos pensar num limão? Supondo que você tem aqui um limão na sua frente, tá? E eu pego esse limão e vou trazendo até a sua boca e você vai sentindo o cheiro desse limão. E esse limão, ele está cortado, então você sentiu o cheiro da casca, daquele sumo, e de repente você sobe metade desse limão e deixa ele escorrer na sua língua. E esse suco de limão vai penetrando na sua língua até por detrás da sua saliva, mistura com a sua saliva. O que vai acontecer? Você vai sentir, o que eu estou fazendo agora? Fazendo você sentir as sensações, ó, até salivei agora, hein? Sentir as sensações do limão. Mas, gente, cadê o limão? Ele não existe, né? O que eu fiz agora? Eu fiz uma brincadeira que nós usamos na programação neurolinguística de memória. A nossa memória, quando nós trazemos uma memória, ela não consegue, o nosso corpo não consegue distinguir se essa memória ela é real ou não, ou se ela é passado, presente e futuro. Se nós vivemos intensamente uma memória com uma emoção negativa, provavelmente ela pode provocar reações físicas, como eu acabei de provocar aí em vocês, aguçando uma memória que vocês já tinham de um limão, e ao aguçá-la, né, ao estimular essa memória, eu fiz com que vocês sofressem essa reação com um objeto que não existia. Está aí, por exemplo, algum estímulo interno que eu estou aqui falando para vocês, né? Que são os nossos pensamentos. Nós estamos falando agora de sentimentos. Os sentimentos, eles são de uma percepção consciente. E nós estamos aqui falando de memórias. Por que isso? Porque a emoção medo, por exemplo, está relacionado a estímulos que podem ser fantasiados, memórias negativas que nós estamos estimulando o tempo todo. Ou criando essas memórias através do quê? Das nossas inseguranças. Como eu disse, o medo ele pode ser concreto, de algo realmente que me ofereça medo, que me provoque. Então, eu não gosto de altura, e se eu estou num prédio muito alto, aquilo vai me provocar medo. É uma reação natural. Ou esse estímulo interno. Para isso, só existe uma forma. Só que você não vai perceber isso durante o medo, você vai perceber quando esse medo estiver, esse sistema de alerta estiver se esgotado, né? E você entrar para a percepção, a análise daquela situação. Deixa eu explicar um pouquinho, ver se eu consigo explicar um pouquinho melhor. No momento em que eu estou sentindo, são duas fases. No momento em que eu estou sentindo as emoções, não tem como eu controlar, são reações. E como todo o meu sistema, ele entra num sistema de alerta, de apreensão, né? Eu estou apreensivo, meu corpo... Isso requer muita energia física e emocional. Então é como se eu estivesse gastando uma adrenalina muito grande, mandando adrenalina para o meu cérebro, cortisol, né, e gastando energia. Aí o que vai acontecer com o meu sistema? Depois que passar a sensação do medo, eu vou ficar cansado, né? Vou ficar esgotado. E aí, depois que eu esgotei, eu venho para a fase de percepção, que é a percepção do que aconteceu, de tudo que aconteceu, das emoções, e eu entro na fase de percepção consciente, que são sentimentos. Então, como a gente pode fazer para perceber? É observar, é a autopercepção. O que me trouxe essas reações emocionais? É um medo real? É um medo de experiências passadas? É o medo do que estão me contando, do que as pessoas estão me falando, né? A tristeza. Por quais motivos eu fiquei triste? Quais os estímulos, né? O que vem estimulando a minha tristeza? Por isso que a gente fala, não tem como a gente controlar, mas tem como, as emoções, mas temos como perceber quais são os estímulos dessas emoções e se esses estímulos estão sendo saudáveis ou não. Então você aprendeu um pouquinho como que é o funcionamento do seu cérebro, né? Existe um ciclo muito perigoso
relacionado a emoções, sentimentos, né, ao nosso sistema afetivo, a questão física e a questão comportamental. É como se fosse uma tríade, né? Eu tenho uma emoção, eu tenho reação, que é o meu comportamento, e o meu comportamento provoca reações físicas, que nós vamos falar no próximo vídeo. Está muito ligado, por exemplo, à ansiedade. Você sabia que a ansiedade não é uma emoção e nem um sentimento? Na verdade, existe uma emoção por trás da ansiedade. Você sabe qual é ela? Eu vou contar para vocês no próximo vídeo e nós vamos tentar entender qual é o funcionamento do nosso corpo, da nossa mente, do nosso sistema afetivo, né, e dos nossos comportamentos relacionados à ansiedade. E que só a percepção não é o suficiente. Nós vamos aprender no próximo vídeo que é preciso trabalhar nesses 3 sistemas para poder amenizar, compreender, né, e amenizar os sintomas da ansiedade, que, se exacerbada, pode provocar como síndrome do pânico, por exemplo, né, algumas patologias hoje muito comum relacionado, tudo isso relacionado à emoção que está por trás da ansiedade. Nós vamos falar um pouquinho no nosso próximo vídeo. Agora eu quero só agradecer você por estar aqui com a gente. Espero que de alguma forma possa ter contribuído para que você compreenda essa relação entre sentimentos e emoções, e quanto é importantíssimo nós respeitarmos as nossas emoções.